Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Heurística Matemática. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante e que cai muito em provas de vestibular, de colégio, que é a semelhança de triângulos. E se você, por acaso, não está entendendo o que é a semelhança de triângulos, ou se você até entende o que é a semelhança de triângulos, mas não consegue saber como é que o professor arma aquela regra de 3 lá, que permite você descobrir um lado de um triângulo, né, tendo outro ou tendo outros lados de um triângulo, é assistindo esse vídeo aqui que eu vou mostrar um método infalível que vai fazer você, além de nunca mais errar um exercício de semelhança de triângulos, poder resolver cerca de 80% dos exercícios que caem, tanto nas suas provas de colégio quanto nas provas de vestibular. Na prova de colégio, então, você vai resolver tudo, tá bom? Então acompanha aí o vídeo e se você acha que esse conteúdo é útil e se você quer me incentivar a continuar fazendo vídeos sobre matemática, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, acompanha os vídeos, tá? Eu estou em processo, né? Estou fazendo a correção da prova do Enem de 2025, da parte de matemática e suas tecnologias. Já temos quase 20 questões corrigidas aqui no canal e eu pretendo até o final desse mês chegar até o final da prova, tá bom? Então acompanhe o vídeo aí, espero que gostem. Então vamos começar com esse exercício do Cefet, Minas Gerais, 2015. A ilustração a seguir representa uma mesa de sinuca retangular, de largura e comprimento iguais a 1,5 e 2 metros, respectivamente. É assim que eu gosto, pessoal, é o vestibular preparando vocês para a vida universitária, né? Um jogador deve lançar a bola branca no ponto B e acertar a bola preta no ponto P, sem acertar nenhuma outra antes. Como a amarela está no ponto A, aqui tem uma bola no meio do caminho, né, entre a branca e a preta. Esse jogador lançará a bola branca até o ponto L, de modo que a mesma possa rebater e colidir com a bola preta, né, a famosa tabela, beleza? Se o ângulo da trajetória de incidência da bola na lateral da mesa e o ângulo de rebatimento são iguais, né, você tem alfa aqui nos dois casos, né, o mesmo ângulo com o qual a bola chega, né, é o ângulo com o qual ela sai, tá bom? Como mostra a figura, então a distância de P a Q em centímetros, de P a Q em centímetros, já vou chamar de X aqui, né, é aproximadamente, bom, nós temos que descobrir esse X aqui, a gente pode reparar alguns triângulos formados aqui, né, nessa figura. Nós temos um triângulo grande aqui, né? Esse triângulo é muito favorável para nós, porque nós já temos os dois catetos dele, né? Duas medidas dele, isso é ótimo, tá bom? Temos esse triângulo aqui, mas acho que a gente não vai precisar usá-lo, tá? E temos esse triângulo pequeno aqui, ó, com uma informação muito importante, gente. Esse ângulo alfa aqui, ó, é igual a esse ângulo alfa do outro triângulo, tá? Bom, esse triângulo aqui é reto, certo? Porque esse é o ângulo de 90 graus da mesa retangular. Mesma coisa para esse ângulo aqui, também é reto, gente. Tá? Olha só, se nós temos um ângulo alfa, um ângulo de 90, e eu chamar esse ângulo aqui de beta, gente, com certeza nesse triângulo aqui, ó, esse ângulo aqui também será beta, tá bom? Sendo que alfa mais beta é igual a 90 graus, são ângulos complementares, tá, pessoal? E é legal a gente observar que o que faz com que dois triângulos sejam semelhantes é o fato de eles terem os três ângulos iguais, beleza? Sempre, sempre, sempre. Triângulos semelhantes são os triângulos que têm três ângulos iguais, tá? Se os triângulos têm os três ângulos iguais e os três lados iguais também, além de semelhantes, eles são congruentes, tá bom? Mas aqui a gente pode ficar um pouco em dúvida sobre como é que a gente vai aplicar a semelhança de triângulos para a gente descobrir esse lado x, né? A distância de P a Q, que foi a distância que ele nos perguntou no exercício, né? Como é que a gente vai usar a semelhança de triângulos para chegar? A gente já sabe que esses dois triângulos são semelhantes, mas como usar esse fato para a gente encontrar o x? Então é aqui que entra o pulo do gato, pessoal. Eu vou desenhar esses dois triângulos exatamente na mesma posição, tá? Um deles é grande e o outro é pequeno, o outro é menor, né? Mas eles são semelhantes. Por que que eles são semelhantes? Porque eles têm exatamente os mesmos ângulos, tá? Alfa, 90 e beta. E eu vou colocar esses ângulos na mesma posição, tá? Quem manda na posição dos triângulos são os seus ângulos, beleza? Agora fica muito mais fácil para a gente colocar os lados, né, na ordem certa, os lados correspondentes desses triângulos, tá? Isso vai ser útil para a gente poder montar a regra de 3 da semelhança de triângulos. Então vamos lá.
No triângulo grande, né, qual é a medida, qual é o lado que está ligando o ângulo alfa ao ângulo de 90 graus? O ângulo alfa ao ângulo de 90 graus, ó, é 1,2 metro, tá? E quem é que está ligando, ó, o ângulo beta ao ângulo de 90 graus? Ó, é 1 metro, tá? Comprimento. Beleza? Mesma coisa para o triângulo pequeno, tá? Quem é que está ligando o ângulo alfa ao ângulo de 90 graus? Vamos lá olhar, ó. Alfa, 90, ó, é esse lado QL aqui, ó. Ah, gente, o QL eu consigo descobrir, tá bom? Por quê? Aqui eu tenho 1,2, mas ele me falou que o total é de 2 metros, tá? O QL com certeza é 2 metros menos 1,2, ou seja, 0,8 metro, tá bom? É o QL. Então, alfa ao 90 aqui, 0,8 metro, tá? E quem é que está ligando o ângulo de 90 graus ao ângulo beta? É o x, é o que a gente quer descobrir, tá? Então, agora, gente, é que a gente arma a regra de 3, tá? Olha que beleza, nós já temos 3 informações, só basta descobrir a quarta, né? Tá moleza para nós. Mas, gente, qual lado eu vou dividir por qual lado? Como é que eu faço para montar essa regra de 3? Muito fácil, pessoal. Desde que você seja sempre coerente, você pode começar com o lado que você quiser, tá bom? Só que você tem que ser coerente, beleza? Eu vou começar com x, porque eu acho que assim fica mais fácil fazer as contas, tá? Eu vou fazer assim, ó, x sobre 0,8, vou pegar os lados do mesmo triângulo, tá? X sobre 0,8 é igual a... Agora, os lados correspondentes do outro triângulo na mesma ordem, exatamente na mesma ordem. Ó, o correspondente do x não é 1? Então, é 1 sobre, o correspondente do 0,8 não é 1,2? 1 sobre 1,2, tá bom? Vamos resolver essa conta aqui? Isolando x, né, passo 0,8 para lá multiplicando, x igual a 0,8 sobre 1,2. Gente, vou multiplicar por 10 em cima e embaixo, tá? Isso aqui é 8 sobre 12, tá bom? Vamos simplificar por 4? Vamos. Aqui fica 2 e aqui fica 3, tá? 2 sobre 3, tá bom? Só que 2 sobre 3 é aproximadamente o quê? Faz a conta aí. De cabeça, não na calculadora, hein? 0,67, tá bom? Encontramos aqui a resposta do nosso exercício, tá? Aproximadamente porque 2 sobre 3 dá uma dízima periódica, né? 0,6666 e assim vai, né? Ó, dízima periódica, continua se repetindo, né? Isso aqui a gente aproxima para 0,67 metros, tá bom? Tá respondido esse exercício, ó, percebam que esse método aqui, ó, deixa tudo muito mais claro, qual lado você vai dividir por qual, né? E quem manda no posicionamento dos triângulos são os seus ângulos, ó. Estou colocando os ângulos na mesma posição, ó, alfa para cima, beta para a direita, 90 para a esquerda, tá? Assim você nunca vai se confundir num exercício de semelhança de triângulos, tá bom? Vamos para o próximo. Então, aqui nós temos o seguinte. Na figura, o triângulo ABC é retângulo em A. O triângulo ABC é retângulo em A. Ok? Ângulo de 90 graus aqui. ADEF é um quadrado. Ah, legal. Se ele é um quadrado, né? Então, tem todos os lados iguais, né? Vou marcar aqui, né? Altura e largura, tá bom? L de lado, tá, pessoal? AB, o segmento AB devia ter uma retinha aqui, isso foi um problema de digitação, tá? Ó, o segmento AB tem a medida de 2 centímetros, ó, AB no total aqui, ó, 2 centímetros. Ok, e AC tem 6 centímetros, então AC no total aqui, 6 centímetros. Certo, o que mais? O que ele quer? Quanto mede o lado do quadrado? Ah, ele está querendo saber quanto mede L. Gente, pausa o vídeo um minutinho aí para vocês encontrarem triângulos semelhantes, tá bom? Para a gente fazer aquele esquema de desenhar os triângulos lado a lado, beleza? Vai lá, com vocês. Bem, eu não sei quais triângulos você desenhou aí na sua resposta, mas eu vou escolher 2 triângulos, ó, que favorecem muito a minha resposta, tá? Eu vou escolher este triângulo aqui, tá bom? Porque ele usa o lado L, que eu quero descobrir, tá? O L é um dos lados dele. E eu vou usar esse triângulo grande, ó. Vou usar o triângulo total, tá bom? O triângulo que engloba a figura inteira, tá?
Poderia usar esse triângulo aqui da ponta? Poderia, mas é mais fácil usar o triângulo grande. Por quê? Alguém tem alguma ideia? É claro, porque eu já tenho os dois lados dele, gente. Fica muito mais fácil, tá bom? Então eu vou desenhar agora. Vou marcar os ângulos aqui, para a gente ter os ângulos como referência, alfa e beta, tá? Sempre faça isso, pessoal. Sempre marque os ângulos, para você não se confundir no posicionamento dos triângulos semelhantes, tá? E eu vou desenhar, então, esses dois triângulos que me interessam. O grandão, que engloba todo mundo, aqui. E o pequenininho, lá, que tem um lado, né, valendo L, né? Por isso que ele é vantajoso para mim. Por isso que é uma boa escolha, tá? Vou marcar os ângulos aqui para não ter nenhuma dúvida de que eles estão na mesma posição, tá? Olha o ângulo alfa ali no pequenininho, né? Olha o beta aqui no pequenininho, ó. Ah, mas por que é beta aqui? Gente, se aqui tem um ângulo de 90 graus, quem é que soma com alfa para dar 90 graus? É beta, tá bom? Isso vale tanto para o triângulo grande quanto para o triângulo pequeno. E esses dois triângulos são semelhantes porque eles têm os três ângulos idênticos. Tá? E agora eu vou colocar aqui as informações que eu tenho sobre os lados. Tá? Aqui eu tenho 2 centímetros, aqui eu tenho 6 centímetros. E no triângulo pequeno? Gente, quanto vale esse ladinho aqui, ó, o segmento BD do triângulo pequeno? Ué, se o total vale 2 e essa parte aqui vale L, se eu subtrair do total, se eu pegar o total e tirar essa parte aqui, né, vai me sobrar justamente o lado, o segmento BD, tá bom? Portanto, 2 menos L é o que eu tenho aqui, tá? E a base desse triângulo vale L, né, o próprio lado do quadrado, tá bom? Pausa para vocês tentarem fazer do mesmo jeito que a gente fez no exercício passado. Se quiser, volta o vídeo para ver o modelo lá, como é que eu fiz para armar a regra de 3, tá bom? Então, voltando aqui, agora eu vou escolher outra sequência de lados, tá? Porque eu sempre vou escolher a sequência mais vantajosa, que deixa as contas mais fáceis para mim, tá bom? Se eu deixar o 2 menos L no denominador, eu vou ter que passar ele multiplicando lá para o outro lado depois, aí eu vou ter que passar ele como parênteses, vou ter que fazer o chuveirinho, não quero esse trabalho, tá? É difícil? Não é difícil, mas eu não quero esse trabalho, beleza? E assim vocês vão entendendo também que vocês têm liberdade para escolher a ordem em que vocês vão colocar esses lados, desde que vocês sejam coerentes, tá bom? Então eu vou escolher a ordem assim, ó, com 2 menos L em cima, tá? Sobre o L, beleza? Porque assim fica mais fácil de fazer conta, tá? Vou pegar lados do mesmo triângulo, tá? 2 menos L sobre L é igual a divisão dos lados correspondentes no triângulo grande, beleza? Quem é o correspondente do 2 menos L? 2. E quem é o correspondente do L? O 6, tá? Isso aqui, vamos dividir por 2, aqui, ó, 1 e 3, 1/3, tá? Agora sim, gente, posso passar o L para lá multiplicando, fica muito mais fácil, né? Posso passar o 3 para cá multiplicando, fica fácil também, né? Multiplicaçãozinha cruzada aqui. Vamos lá. O 3 que multiplica 2 menos L, tá? 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos L, menos 3L, ok? E o L que passou multiplicando para lá é igual a L, tá? Vou pegar esse menos 3L e vou passar para lá positivo, né? Bom, 3L positivo mais o L que estava do lado de lá, 4L, beleza? Bom, vou isolar o L, então, é só eu passar o 4 dividindo o 6, né? L igual a 6 sobre 4, né? Isso aqui a gente pode dividir o 6 por 2 duas vezes, né? Porque 4 é 2 vezes 2, né? 6 por 2, 3. 3 por 2, 1,5. 1,5 centímetros. Aí, gente, está respondido, tá? L igual a 1,5 centímetros. Olha, só de você aprender esse método aqui, ó, de separar os triângulos, mas desenhando os triângulos na mesma posição, gente, e sendo coerente, tá? Faz um lado do triângulo sobre o outro é igual a um lado do outro triângulo correspondente, né? Sobre o lado correspondente no outro triângulo, tá? Só de vocês fazerem isso, gente, vocês nunca mais vão se confundir nesse tipo de exercício. É claro que outras complexidades podem aparecer, né? Por isso, se você tem dúvida em algum exercício de semelhança de triângulos, se você assistiu esse vídeo, tentou fazer algum exercício e ainda assim você ficou em dúvida e quer me perguntar, coloca aqui nos comentários, tá? E também não esquece de deixar o seu like, de fazer a sua inscrição no canal e acompanhe a correção do Enem 2025, você que vai fazer o Enem esse ano, tá bom? E a gente continua se vendo aqui no canal. Até o próximo vídeo. Grande abraço!